A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje não, infelizmente não vai dar para fazer um ao vivo aí, amém? Mas se amanhã Deus permitir, estaremos aí às 19 horas com a live, amém? Glórias a Deus. E creio que Deus tem uma palavra para você, amém? Meus irmãos, independente se é live ou vídeo, Deus fala conosco, amém? Não deixa de assistir os vídeos, amém? Porque sempre Deus tem uma palavra para você, amém? Muitas das vezes nós deixamos de ver o vídeo, né, para esperar um ao vivo, mas Deus também fala no vídeo, amém? Porque antes de eu entrar aqui, meus irmãos, eu oro, eu peço que o Espírito Santo venha falar com vocês. Porque, lembrando vocês, eu já disse nos vídeos, que de mim, meus irmãos, eu não tenho nada a oferecer a vocês, senão aquilo que vem do céu, né? Porque eu não tenho sabedoria nenhuma, a sabedoria minha é que vem de Deus, as palavras vêm de Deus e não de mim. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, se for possível, deixe seu joinha, o seu gostei, amém? Compartilhe, né? Ajuda o canal aí a semear a palavra para mais pessoas. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele peleja por nós. Amém? Deus, Ele pega nossas guerras, nossas batalhas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos sempre estar fazendo ali a nossa parte com Deus. Porque Deus, Ele faz a dele. Ele nos defende, Ele nos livra, Ele vai na frente das batalhas, né? E o cristão, ele precisa estar em constante oração. Ah, mas a minha vida está boa, eu não preciso orar. Precisa sim. É aí que você tem que orar. É aí que você tem que buscar. Amém? Não é só quando começa a vir uma fase ruim na sua vida, começa, né, vir problemas financeiros, problemas na saúde, que você vai começar a orar. Amém, meus irmãos? Mas o cristão verdadeiro, aquele que anda em obediência com o Pai, ele sempre está orando, ele sempre está jejuando, né? Ele sempre está se santificando na presença do Pai. Amém, meus irmãos? Deus está te dando um direcionamento. Para quê? Para lá na frente, meus irmãos. Caso venha guerras, problemas, barreiras diante da sua vida. Amém, meus irmãos? Você está armado. Armado como? Armado com oração. Amém, meus irmãos? Porque todo aquele que ora, amém? Todo aquele que, quando está na boa vida, que está tudo tranquilo, tudo sossegado, uma paz danada, e vai orando, amém, meus irmãos? Está investindo. Porque buscar o Senhor em oração, se santificar, amém? Você não está perdendo nada, você está ganhando. E as orações de hoje que você faz serve para você enfrentar as batalhas amanhã. Amém, meus irmãos? Deus está chamando pessoas aqui para orar mais, para jejuar, se santificar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Façam oração de 2 horas, de 3 horas. Tem pessoas que aguentam ficar o dia inteiro, 12 horas, né, meus irmãos? Tem pessoas que aguentam 8 horas, tem pessoas que aguentam 5 horas. Mas se você tomar remédio, você não pode ficar, né, mais do que 3 horas sem jejuar, meus irmãos. Faça de 3 horas. Amém, meus irmãos? Faça jejum daquilo que você mais gosta de comer. Amém? Ah, mas bem no dia que eu vou fazer jejum, tem lasanha. Eu adoro lasanha. Deixe de comer lasanha. Faça um jejum. Se santifica na presença de Deus. Isso eu estou falando uma suposição. Amém, meus irmãos?
Glórias a Deus. Forcei, né? Uma lasanha, muito bom, né? Amém, meus irmãos. Mas é assim, meus irmãos. Temos que começar a orar mais, se revestir, meus irmãos, de oração, se santificar na presença de Deus, não parar de ouvir a palavra do Senhor. Mesmo que hoje você entra no vídeo ou você vai na igreja, a palavra não foi com você, mas não pare de ouvir. Hoje não te serviu a palavra, mas se você ouvir, amém, que eu tenho certeza que você vai ouvir a palavra e coisas vão ser gravadas na sua mente. Lá na frente o Espírito Santo te lembra desse vídeo ou te lembra da palavra que o pastor disse na igreja. Aí você vai ver que toda a palavra de Deus tem fundamento na nossa vida e nós não podemos parar de ouvir ela. Então não pare de ouvir a palavra, não pare de louvar, não pare de orar de jeito nenhum. Se você está com sua vida mansa, cheia de paz, glórias a Deus, mas continue orando para você se fortalecer espiritualmente. Amém, meus irmãos? Para quê? Para que, se caso venha guerras futuras, você permaneça de pé, né? É como aquele homem, né, que ele cavou e fez um alicerce bem fundo, né? Então ele fez o alicerce da sua vida, né, na rocha, cavou, né, bem fundo. E a água veio e não levou sua casa. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração na presença de Deus. Amém, meus irmãos? O cristão que ora, o cristão que jejua, ele tem o alicerce firmado na rocha. E não é qualquer coisa que tomba, né? Um cristão que tem vida de oração. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando nós temos vida de oração, quando nós fazemos jejum, há um grande barulho no mundo espiritual. Você não tem noção. Amém, meus irmãos? Você não tem noção do que acontece no reino espiritual por causa das suas orações, por causa do seu jejum. Amém? Meus irmãos, por isso que nós não podemos orar, não podemos parar, nem de orar por nós e nem pelos nossos filhos, nossos netos, nossos parentes próximos. Nós não podemos parar de orar, porque a oração surge muito seu efeito. Amém? Quando nós oramos, clamamos ao Senhor por uma cura, Ele traz cura, porque Ele está ouvindo as suas orações. Ele está ouvindo os seus clamores. Quando nós fazemos uma oração para ter uma providência financeira, quem que não precisa de uma providência financeira hoje em dia, nesse mundo tão atribulado, né, meus irmãos? Então nós pedimos a Deus providência, Deus manda providência. Quando nós andamos certo com Deus, meus irmãos, quando nós estamos andando em obediência, Deus ouve orações. Principalmente aqueles que chegam a Deus, se humilham na presença do Pai com o coração aquebrantado. Essas orações sobem ligeiro a Deus, porque você sabe quem você está se humilhando, que é para o Pai, o grande, aquele que pode resolver. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que não aprendeu isso ainda. Tem muitas pessoas que, em vez de se humilhar para Deus, se humilha para homens nessa terra. E não é assim. Você tem que se humilhar para aquele que tem o poder de resolver os seus problemas. Amém, meus irmãos? Não ficar se humilhando para homens. Meus irmãos, Deus fala para você, entra no seu quarto, fecha a porta, conversa com o seu Pai que está em secreto, porque é em secreto que Ele vai te abençoar. Deus vai trazer, meus irmãos, bênçãos, Deus vai te guardar todos os dias, mas você tem que fazer a sua parte. Deus peleja por nós diante de batalhas espirituais, diante de batalhas físicas aqui dessa terra.
que muitas das vezes, meus irmãos, a batalha espiritual está tão grande que afeta o nosso financeiro, afeta a nossa saúde, afeta a nossa família, afeta o nosso psicológico, afeta, meus irmãos. Quando a guerra espiritual está grande, afeta nós. Meus irmãos, nós precisamos orar, porque quando nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós, meus irmãos, há uma inveja tão grande. Não porque você não tem, você tem as coisas, mas sim pelo que você está carregando, que é o brilho do Espírito Santo. Meus irmãos, você não tem noção de como eu fico, tem dias aqui em casa. Eu preciso orar muito, dobrar as orações, porque é muita inveja, dói os ossos. Quase que eu não consigo levantar da cama, mas pela infinita misericórdia de Deus, olha eu de pé novamente. Porque Satanás, a inveja, o espírito da inveja não vai me parar. Meus irmãos, eu não tenho nada. Olhando para mim, você vai ver que eu não tenho nada. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada, meus irmãos. Mas o que eu tenho causa muita inveja, que é o Espírito Santo, é o brilho do Espírito Santo. As pessoas não têm nem inveja de mim mesmo, mas têm inveja do que eu estou carregando. Meus irmãos, nós temos que orar, porque a inveja corrói os ossos. A inveja apodrece os ossos. E é verdade, meus irmãos, eu sinto na pele. Meus irmãos, hoje depois do almoço eu deitei um pouco aqui que eu não estava se aguentando de tanta dor na junta, meus irmãos. Amém? Nós temos que continuar firme na presença do Pai, firme em oração, jejuar, se santificar na presença de Deus, para nós vencer essas batalhas, meus irmãos. Para nós vencer. E tem inveja, meus irmãos. Tem pessoas que têm tudo, têm mais do que nós, mas tem inveja de nós. Tem pessoas que têm muito mais do que nós, humanamente falando. Amém? Mas, infelizmente, tem muitos que têm inveja da gente, porque nós andamos com o Espírito Santo. Nós somos diferentes. Amém, meus irmãos? E você é diferente, porque você é um escolhido de Deus para vencer. E Deus está chamando pessoas aqui para orar, porque você vai derrubar essa guerra espiritual da sua vida. Basta você obedecer à palavra do Senhor e andar nos seus direcionamentos, porque Deus que vai pelejar por você. Amém, meus irmãos? Essa guerra é de Deus, não é nossa. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Orar, jejuar, se santificar na presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, ó, a palavra do Senhor de hoje fica em 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? Versículo 1 em diante. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra Dalém do mar e da Síria, eis que já estão em Azozon, tomar que é em Gedi. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, esse é meu português chique no último. Amém? Glórias a Deus. Mas creio que você tenha entendido. Amém? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda a Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então ali
né, viram a multidão vindo, né, contra Josafá, né, meus irmãos? E eles entraram em oração, em jejum, amém, meus irmãos, clamando ao Senhor por socorro, amém. Glórias a Deus. O que você está precisando, meu irmão, na sua vida? Qual é o problema que está diante dos seus olhos? Deus está te dando a dica aqui. Clame ao Senhor. Faça um propósito com Deus de jejum e oração. Ore durante 7 dias, direto, sem parar. Você vai ver Deus se levantar e pelejar contra os seus inimigos, contra os seus problemas. Faça isso, faça a prova de Deus. Deus está mandando você fazer. Comece a orar e jejuar para você ver se Deus não vai chegar nesses problemas da sua vida. Deus peleja por você, mas você tem que fazer a sua parte. E aqui Josafá foi buscar quem? Buscar aquele que tem poder. Amém, meus irmãos? Josafá entrou em oração e jejum, pedindo socorro a Deus. É isso que nós temos que fazer. É buscar, é clamar a Deus, até Deus se levantar para pelejar por nós. Amém, meus irmãos? Nós temos que fazer a nossa parte. Deus está falando para você. Deus está te dando a receita para você vencer. Amém, meus irmãos? Porque olha o resultado das orações e do jejum que fizeram. Lá em Judá e em Jerusalém. Lá no 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E disse: dai ouvidos toda a Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você está vendo que o Espírito Santo falou? O Espírito Santo de Deus desceu no meio deles e falou com Josafá: não temas, não temas. Deus está falando para você: não temas, apenas obedeça o meu direcionamento. Meus irmãos, tem pessoas aqui que estão precisando de uma providência financeira para pagar dívidas, para acertar aluguel. E Deus está te dando a receita. Faça e volte para dar seu testemunho. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que fala através da minha boca. Se Ele está falando para você fazer a sua parte, porque a dele Ele vai fazer, você pode ter certeza, meu irmão, que tem providência chegando para a sua vida. Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória do Senhor Jesus. E Deus está te dando a receita para a cura, para amenizar essas dores, para tirar essas dores da sua vida. Esses problemas na família, jejum e oração. Essas brigas de pensamentos, essas brigas espirituais que atingem a nossa vida, jejum e oração. Deus está te dando a receita nesta noite para você vencer em cima dessa terra. Deus está chamando pessoas aqui para orar, para jejuar, santificar na presença de Deus, porque a peleja não é sua, mas sim do próprio Deus, porque Ele está levantando em seu favor. Faça jejum 7 dias e espere o resultado. Espere o resultado do seu jejum e das suas orações.
Porque hoje Deus te avisa. Deus está te dando a receita, meu irmão. Só não ganha batalha quem não quer. Quem tem preguiça de orar. Quem tem preguiça de buscar. Amém? Jejum não mata ninguém. Jejum feito com consciência não mata ninguém. Não vai querer fazer sacrifício. Não, não é sacrifício que Deus está mandando você fazer. Deus está mandando você jejuar, se santificar. Não sacrificar você. Não. Sacrifício ele já fez na cruz por mim e por você. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se assim Deus permitir, amanhã às 19 horas estaremos ao vivo. Amém, meus irmãos? Ficam todos na paz do Senhor Jesus.